Olá, estamos no ar, ao vivo, para todo o Brasil e, é claro, para o mundo todo. Afinal de contas, nós estamos na internet, não é isso? Sejam todos bem-vindos ao programa Roda de Conversa, que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Ética, Direito e Economia. Esse grupo você pode encontrar pesquisando no site do CNPq. Estamos na TV Boa Nova, com transmissão simultânea para o nosso canal no YouTube. A TV Boa Nova tem a direção e produção do Mário Neto. É uma parceria entre o grupo de pesquisa e a TV Boa Nova, realizando então o Roda de Conversa. Você pode interagir e eu peço que você faça isso, interaja com a gente. Existe aí do lado um chat da TV Boa Nova, que você pode usá-lo, pode não, deve usá-lo para entrar em contato conosco e, é claro, entrar em contato com o nosso convidado especial de hoje. E já estão comigo, já estão conosco, os professores debatedores que eu sempre tenho a alegria, a honra de apresentar. Começando pelo professor Paulo Sertec, que é doutor em educação. Na sequência, nós temos o professor que vai também debater conosco, Luiz Carlos Silva de Souza. O professor Luiz é doutor em filosofia. E o nosso terceiro debatedor, professor Átila Amaral Brilhante, doutor em teoria política. Sejam todos bem-vindos, meus caros debatedores, professores. E o tema de hoje é um tema especial, como todos os nossos encontros, valores humanos na empresa. Esse é o tema, é o início, valores humanos na empresa. O papel da confiança mútua sobre o líder, mas não qualquer líder, o líder servidor. E aí, sentiu a presença do nosso debate de hoje? E quem vai debater com os nobres professores e comigo também? Ele já está conosco, nosso convidado de hoje. Inclusive, ele pode ser encontrado no LinkedIn. Se você tem o seu perfil lá no LinkedIn, busque o nosso convidado, que eu vou apresentá-lo do jeito que está lá no LinkedIn, no perfil dele. Uma forma resumida, na rede social, o nosso convidado se apresenta assim: arquiteto de organizações humanizadas e caçador de moscas brancas. É isso mesmo, moscas brancas para empresas que precisam fazer mais com menos. Ele também é CEO da CBS Partners. Boa noite, Cyrille Schneider. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Schneider, em suas caçadas, você tem encontrado muitas moscas brancas por aí? Conta para nós. É um trabalho bem árduo, né? As pessoas, às vezes, justamente confundem a questão do caçar talento, né? Que a gente também chama comumente de headhunter, com recrutadores, né? O recrutador, geralmente, ele faz filtro em banco de dados, né? Banco de currículo, no LinkedIn. Enquanto o headhunter, o caça-talento, realmente faz toda uma pesquisa de mercado, realmente para poder encontrar essa pérola rara, né? Aquele profissional raro que as empresas se disputam, né? Muito bom. Ao seu lado, aqui na telinha, eu estou vendo ao seu lado, você também deve estar vendo o professor Luiz Carlos. Professor, quero começar saudando, então, ao nosso convidado, Cyrille Schneider. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com a presença do senhor Schneider. É uma oportunidade única. Foi bastante esperada a sua entrevista. Eu fico muito feliz. E vamos aí. Obrigado, Luiz Paulo Carlos. Sertec. Paulo Sertec, suas considerações iniciais para o nosso convidado. Seu microfone. Uma das providências básicas, né, das pessoas
para poder se comunicar nessa era digital. Ligue o microfone, por favor, professor. É sempre a mesma coisa. Então, vamos ver se a gente aprende mesmo com essas idades, né? Esse é o problema, né? A velocidade de aprendizagem, de acordo com o tempo, vai decaindo, mas nós temos que correr atrás, como dizem. Mas eu conheci o Cyrille, tive um primeiro contato, me chamou bastante atenção a atividade que ele desempenhava, ou desempenha, né? Como consultor, como palestrante, como desenvolvedor de pessoas, e depois o seu espírito empreendedor, que já remonta a long time ago. Aí eu vim saber que ele é francês, então, e esteve pelo Brasil. Eu gostaria, assim como entrada, se ele podia nos contar quais foram as suas primeiras impressões do Brasil. Você foi para uma região mais difícil do país, na verdade? Conta um pouquinho essa história do espírito empreendedor que já você tinha aí nas suas entranhas. Eu acho que a minha grande escola na França, eu sou do nordeste da França, né? Eu falo que sou nordestino francês, que o nordeste francês faz então fronteira com a Alemanha e Suíça, né? Daí meu nome Schneider, né? Que é metade dos nomes lá tem origem alemão. E a origem do meu empreendedorismo, eu acho que eu adquiri numa grande escola que foi o escutismo, né? Os escuteiros da França, né? E que desde muito cedo, desde os 7 anos de idade, me levaram a fazer um monte de projetos sociais, onde a gente tem que empreender, né? Então, desde pequeno, a gente arrecadava dinheiro, a gente fazia projetos, a gente tinha que se virar, né, para poder financiar nossos acampamentos. Então, desde muito cedo, a gente desenvolveu essas habilidades. E aí eu cheguei no Brasil em 2001, para não fazer o serviço militar, decidi fazer um serviço civil. Fiz isso através de uma ONG humanitária que me colocou a serviço da Igreja Católica em Rondônia. Então, representei a França, na verdade, por meio dessa ONG, que via na época em 65 países do mundo, e bom, o Brasil foi meu destino. E assim cheguei, então, em 2001, junho de 2001, então faz exatamente agora 20 anos que eu estou no Brasil. Na época, com a missão de informatizar entidades sociais numa cidade chamada Guajará-Mirim, em Rondônia. Depois, se vocês olham o mapa, eu falo que é o fim da picada, porque a BR acaba no Rio, né? Não tem para onde ir. E era uma cidade que, na época, não tinha energia. Então, esse é um pouco a anedota também, né? Vai fazer informática em lugar que não tem energia. Quer dizer, tinha aqueles geradores, né? Aquele gerador diesel. Mas foi um desafio bem interessante. Uma grande escola humana também. Professor Átila. Cyrille, essa é muito interessante aí. O engraçado é que eu ia perguntar como é que deu o seu envolvimento com o empreendedorismo, mas o Sertec se antecipou a mim. Então, eu transfiro a pergunta para o seguinte: quais são aquelas características ou aquelas notas principais que estão mais em falta na cultura do empreendedorismo e mesmo na cultura empresarial hoje em dia, na sua opinião? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é um empreendedor. Eu tenho uma definição do empreendedor que é o seguinte. Para mim, o empreendedor é aquele que pula do avião e costura o paraquedas em pleno voo. Então, primeiro, haja muita fé, né, para ser empreendedor. Acho que essa é a primeira característica que a gente tem que ter para empreender, né? A fé. A fé, muitas vezes, ela é associada à religião, né? Mas a fé, na final, é você acreditar numa coisa que você não consegue materializar. Então, o empreendedor, ter esse espírito empreendedor, é você vê um problema na sociedade e você tem essa genuína vontade de solucionar esse problema. Mas, para que isso se concretiza na prática, você tem que acreditar que você é capaz, você tem que acreditar que o mercado vai aceitar isso, você tem que acreditar que você tem as ferramentas para isso, né? Então, eu falo que a primeira competência do empreendedor é a fé. O povo brasileiro, de maneira geral, tem muita fé. Mas isso não basta. A fé não basta. As igrejas estão cheias de gente com fé, né? Então, eu falo que a segunda coisa que a gente precisa para vencer esse medo de se lançar no negócio, de investir, às vezes, tudo aquilo que a gente tem de recurso financeiro, de tempo,
a gente precisa de ter um motivo para a ação, a famosa motivação. E a motivação do empreendedor é o propósito. E o propósito, isso é uma coisa muito pessoal. Esse propósito é realmente o que eu quero fazer na minha vida. Qual o legado eu quero deixar na minha vida? O grande problema, talvez, do empreendedor hoje é que, para você definir aquilo que você quer, você precisa de se conhecer. E isso não é tão óbvio. A gente acha que se conhece, né? Mas a gente nem sempre se conhece a fundo. E muitas vezes, para se conhecer, a gente precisa passar por experiências, né? Diversas. Então, como a gente fala, né, que o empreendedor é pular de um avião e costurar o paraquedas em pleno voo, se você entrevistar todos os empreendedores de sucesso no mundo, eles vão te dizer que geralmente terminaram o paraquedas no terceiro salto. Ou seja, se arrebentaram 2 vezes antes de conseguir terminar. Então, ter essas experiências são realmente necessárias, né, para a gente aprender sobre si mesmo, sobre as nossas capacidades, para se desenvolver, para conhecer melhor o mercado. Então, não basta simplesmente também ter só uma simples motivação, eu quero fazer alguma coisa, eu acredito nisso, né? Precisa também de experiência. E, às vezes, as pessoas desistem no meio do caminho, né? Desistem no primeiro salto, né? Por isso que eu falo que, quando a gente empreende, os primeiros voos, tenta fazer voos um pouco mais baixos, porque vai doer menos, né? Então, fazer voo muito alto no começo tem o risco de nos fazer desistir. Então, comece com uma coisa menor para depois fazer voos cada vez mais altos. Professor Luiz? Então, eu fico me perguntando como um empreendedor do seu nível, com tanta experiência, com entrevistas e vários profissionais, como ocorre essa relação entre o empreendedor e a sua família, o seu ambiente familiar? Gostaria que eu falasse um pouco sobre isso. Acho muito importante esse diálogo com a família, né? E gostaria de ouvi-lo. Então, Luiz Carlos, acho que quando a gente empreende, o primeiro sócio que a gente tem, o sócio que a gente tem, é a família mesmo, né? Se a gente é casado, eu acho que a primeira sócia é a esposa, né? O esposo, né? Porque empreender sem ter o apoio da família não é sustentável. Porque vai ter muitos altos e baixos. E até o negócio começar a render mesmo, às vezes demora anos, né? Pode demorar anos para você começar realmente a se desenvolver, dependendo do produto, daquilo que você faz, né? Quando você empreende, por exemplo, com uma empresa de serviço, é muito mais rápido, porque, né, basicamente, você utiliza seu capital intelectual e suas horas. Então, é mais rápido. Mas, às vezes, o empreendedor que começa produzindo alguma coisa, que aos poucos vai se estruturar e montar uma mini indústria, uma pequena fábrica, etc. Tal, isso pode demorar anos. E nesse período vai ter muitos altos e baixos. Tem os altos e baixos do próprio negócio e vai ter os altos e baixos do próprio mercado. Ninguém calculou a pandemia. No mundo, ninguém calculou isso. Isso são coisas que não dependem da gente. E se a gente não tiver esse apoio da família, tem separações, vai ter brigas, vai ter problema. Então, sem dúvida, acho que essa questão do espírito familiar, dessa união, desse apoio, ele é muito importante, né? Eu sempre falo que, né, principalmente quando a gente vê casais, idealmente seria que um tivesse um emprego e o outro empreendesse, né? Porque pelo menos você tem um porto seguro que permite justamente sustentar a família. Porque se os dois empreendem, os dois estão no mesmo empreendimento, isso representa um risco para a família, porque se o negócio quebrar, a família quebra. E aí não são todas as famílias que conseguem passar, né, pela riqueza e pela pobreza, né, por todas as adversidades da vida, né? Então, no meu caso, com a minha esposa, nós somos 2 empreendedores.
com negócios diferentes, né? Nível de investimento diferente. Eu já tenho 3 empresas, a minha esposa tem são 3 empresas de serviço, então é mais fácil. A minha esposa tem uma empresa no ramo da alimentação. Então, já passamos bons perrengues. E eu falo que, sem dúvida nenhuma, a primeira sócia é ela, independentemente de contrato social, né? Então, acho que essa questão familiar, ela precisa ser planejado isso, precisa ser discutido, né, antes de se lançar. Cirilo, nós temos algumas perguntas já para fazer para você. Quero saudar os nossos internautas. E tá aí, a pergunta do Isaac Newton: como virar uma mosca branca? Essa aí é a pergunta que todos os empregados querem. Tem uma coisa para o Isaac, aliás, para todo mundo, acho que isso válido também para os empreendedores, né? Para quem busca realmente carreira, né, em grande empresa, ser caçado um dia, né, ser chamado por um headhunter, mas também válido para o empreendedor, porque o empreendedor, na verdade, ele vive numa caçada eterna, né? A grande maioria, você vai no LinkedIn, você digita qualquer cargo no LinkedIn, você vai ter milhares, se não milhões, de resultados que vão aparecer. Pode digitar qualquer coisa. Então, eu falo que ter um cargo hoje em dia, você não se diferencia. Ter um diploma hoje, você não se diferencia. Você pode ter o MBA que você quiser, você pode ter o cargo que você quiser, vai encontrar milhares, se não milhões de pessoas com o mesmo cargo e o mesmo diploma que você. Então, o convite que eu faço para as pessoas, e isso acontece nas próprias entrevistas, né? Quando a gente entrevista as pessoas, eu sempre falo assim para a pessoa: por favor, fulana, me fala sobre você, me conta a sua história. E aí as pessoas costumam recitar o currículo. E eu falei: querido, eu já paro a pessoa, falei: para. O teu currículo já li. Você não precisa me repetir seu currículo. Eu já vi, já recebi seu currículo, já tenho o LinkedIn, já olhei tudo isso aí. E se você está na minha frente, é porque eu já comprei isso. Eu já comprei seu currículo. Eu já validei seu currículo. Agora eu gostaria que você falasse de você. Que você me contasse história. Me conta a sua história. E as pessoas não são preparadas para isso. E aí que eu falo, quando você tem história para contar, quando você tem uma história própria, essa história se torna única. Porque não vai ter 2 histórias iguais. Como você consegue se destacar justamente nas redes sociais, e não precisa se expor para isso, pode ser simplesmente no LinkedIn, mas como você consegue se destacar no mercado por meio da sua história? Porque a sua história é única. E a mosca branca que a gente busca é justamente essa pessoa que tem uma história para contar. Então, esse é o convite que eu faço para todo mundo, né? Começa a pensar: que história eu tenho para contar? Que diferencial em termos de vida eu posso oferecer para as empresas que estão buscando justamente pessoas diferenciais, pessoas de caráter, pessoas de valores. A gente não pode filtrar valores no LinkedIn. A gente pode filtrar competência, mas não valores. Como que a gente transmite esses valores, justamente essa visão da nossa vida, do nosso propósito, daquilo que a gente realmente quer e somos, de forma única? Aí a gente se torna mosca branca. E hoje é isso que se busca. Muito bom, Cirilo. Paulo Certec, nós temos aqui a Anne Silva, o Alexandre Soares, o Isaac, que eu já comentei, o Antônio Matias e o Rodrigo Costa, todos acompanhando ao vivo a nossa roda de debates. A palavra está contigo, Paulo Certec. Eu queria pedir um complemento para o Cirilo, que a gente, quando vai buscar as informações sobre o pessoal de RH, o que eles têm feito para seleção das pessoas, parece que está como pergunta da vez, da moda, e as pessoas às vezes não estão preparadas para responder essa pergunta. Eu queria que você aproveitasse para dar alguma luz para aqueles que estão assistindo e para nós mesmos aqui, para enriquecer o debate. A pergunta que recomendam para os recrutadores é a seguinte: e o senhor que está nos procurando, você poderia me dar uma razão, um motivo para que eu te contrate? O que você acha dessa pergunta? Então, eu acho que antes de fazer qualquer entrevista, de qualquer forma, tem que fazer lição de casa. A lição de casa é pesquisar um pouco sobre a empresa, pesquisar sobre a própria pessoa que vai nos entrevistar,
né? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão no LinkedIn, principalmente essas pessoas recrutadoras de RH, todo mundo já está no LinkedIn. Então, tem que fazer a lição de casa, né? A lição de casa é pesquisar um pouquinho. E aí, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é justamente falar do seu propósito de vida. É justamente falar do seu projeto profissional. É falar do seu projeto de vida. É justamente mostrar, na verdade, o casamento que tem entre a proposta que a empresa tem de um lado, né? Essa empresa ela tem uma proposta de trabalho que necessita uma série de competências, de habilidade, de experiência, etc. e tal, mas que tem um objetivo. O que esse trabalho resolve? Que problema que ele resolve? Ou na empresa, ou na sociedade, ou para os clientes? E eu? O que eu tenho de competência? O que eu tenho de habilidade? O que eu posso resolver de problema? E principalmente o porquê eu quero fazer isso, que é o meu propósito. Quando eu consigo casar essas duas coisas, eu dou um motivo muito forte. Muito forte. Porque eu não só apresento justamente o matching, mas também eu estou mostrando, na verdade, que eu sou a pessoa ideal que vai atender realmente aquilo que eles querem. E que eles são a empresa ideal que vai atender a minha necessidade. Porque o processo seletivo ele não é unilateral. Não é só a empresa que escolhe. O candidato também escolhe. Aliás, a última escolha, a última decisão sempre será do candidato. Isso é bem importante de entender. O candidato, até o final até o último momento, no momento em que ele tem a caneta na mão para assinar o contrato, ele pode desistir. Uhum. Então, o poder está também na mão do candidato, não só do recrutador. É interessante isso que você destacou, a importância das competências que a pessoa tem, o que ele desenvolveu, o que ele praticou. Inclusive, a recomendação, pelo que eu vejo assim na experiência, é que a pessoa traga as suas melhores experiências e dizer assim, eu quero ser contratado exatamente por quê? Porque eu, no aspecto de vendas, eu tenho essa habilidade, dependendo de qualquer área que a pessoa está pretendendo. Às vezes, ele está querendo fazer uma mudança de carreira, coisa assim. Então, acho que vai por aí, não é, Cirilli? Às vezes a gente olha para os currículos, as pessoas ficam com medo de, meu Deus, fiquei muito pouco tempo no cargo, né? Eu sempre falo que na vida existem ciclos, né? A vida é feita de ciclos e às vezes a gente vai encerrar uns ciclos. Vai ter ciclos mais longos e ciclos mais curtos. A tendência hoje é que os ciclos ficam cada vez mais curtos. Por quê? Porque a gente intensificou muito o trabalho, né? A gente viu ainda mais agora com a pandemia, as pessoas trabalham muito mais que antes, né? Por quê? Porque economizaram o deslocamento, tudo dentro de casa, etc. Né? Então, e a velocidade com a qual a comunicação hoje acontece intensificou também os negócios. Então, a quantidade de coisas que eu faço, que eu aprendo, que eu desenvolvo em um ano, hoje, é muito maior do que um ano 15, 20 ou 30 anos atrás. Então, os ciclos se encurtaram. Hoje em dia, ninguém mais se aposenta na empresa na qual entrou como estagiário. Isso não existe mais. Né? Então, geralmente, quando a gente fala de ciclo profissional no mundo corporativo, não estou falando de empresas familiares, mas no mundo corporativo, geralmente são ciclos de 3 a 4 anos. Eu diria que a questão do primeiro ano é o ano em que a empresa ela vai te deixar assim, se adaptar, se integrar, entender como funciona. No segundo ano, você já tem que começar a trabalhar, a realmente produzir. No terceiro ano, você tem que mostrar resultado. Se no terceiro ano você não produzir resultado e não se destacou, no quarto ano você não vai ser promovido. Se você não é promovido no quarto ano, você pode esquecer. Pode sair da empresa e procurar outra. Então, os ciclos se encurtaram muito. Hoje as empresas não promovem mais por tempo de carreira. Elas promovem por resultado. Tanto que você vê esses CEOs hoje, né, esses presidentes com 35 anos, você fala assim, como o cara chegou a ser presidente com 35 anos? Porque provavelmente, se você pega a história dele, ele gerou muito resultado muito rápido. Então, ele cresceu por meritocracia e não por tempo de casa. Né? Então, mas isso, dentro da carreira, é isso que o Headhunter realmente busca. Ele vai buscar justamente que história você tem para contar. E isso não é só papo furado, não é só coisa para inglês ver. A gente vai querer chegar e verificar mesmo. Muito bem. Professor Átila?
Átila, teu microfone está cortado. Microfone. Siri, esses padrões, essas referências, eles variam muito de país para país? Ou as variações são... Porque há algumas características do empreendedor, ou mesmo da vida corporativa, que são comuns, né? Mas, assim, esses processos de seleção, eles variam muito de país para país, de região para região do mundo, ou eles obedecem mais ou menos essa lógica? Assim, para todo recrutamento, você sempre vai ter o que a gente chama de job description, né? Uma descrição de cargo, né? Então, dentro dessa descrição de cargo, você sempre vai ter os critérios básicos de competência, de nível de experiência, etc. Mas eu acho que cada vez mais hoje, sabe quando a gente fala assim que contrata o caráter e treina a competência? Né? Competência se treina, competência, habilidade se desenvolve. Agora, caráter, com essa expressão, né? Pau torto não se desentorta. Então, assim, é mais fácil você pegar alguém, ensinar essa pessoa e treinar essa pessoa do que pegar um cara que PhD, doutorado, não sei das quantas, e o cara é um chato que não vai conseguir se relacionar com ninguém. Então, acho que isso são características humanas. Você vai na China, o Japão e o Brasil, França, são características humanas, são coisas universais. Né? Hoje a gente busca pessoas que sabem se relacionar, que sabem se comunicar. E dentro das multinacionais, dentro das grandes empresas, esse relacionamento ele não é só local. Muitas vezes ele é a nível regional, ele é a nível internacional. Então, você tem que saber lidar com outras culturas, outras línguas, né? E isso hoje são habilidades muito valorizadas, principalmente em grandes empresas, né? Não é só a capacidade de ter o idioma, mas ter essa capacidade relacional, né? A gente fala muito hoje em dia da famosa diversidade, né? A diversidade realmente ela traz uma riqueza nas empresas que nos permite realmente, né, ter boas ideias, ter vários pontos de vista diferentes. Tudo isso aqui é muito rico. Isso é ótimo. Só que para você ter diversidade numa empresa, você tem que ensinar as pessoas a ter a competência da empatia. Quando a gente fala de empatia, as pessoas geralmente elas falam assim: empatia é se colocar no lugar do outro. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa definição. Eu vou explicar por quê. Eu sempre pego o exemplo seguinte: imagine se o médico lá do pronto-socorro, lá da emergência, se esse cara ele tivesse que sentir a dor de todos os pacientes que passassem na frente dele. O cara não termina o dia. Então, o médico ele não tem que sentir a dor do paciente. Ele tem que compreender o grau de dor do paciente para fazer uma posologia, dosar, dar uma dose de remédio certo. Né? Então, a empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia é ter a benevolência de se conectar com o outro, apesar das diferenças dele. Porque se conectar com um clone, uma pessoa igual a eu, é fácil. Se conectar com uma pessoa que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, que nasceu no mesmo lugar, que tem o mesmo nível social que eu, é fácil. O problema é você se conectar com uma pessoa completamente diferente. E isso, no Brasil, agora falando especificamente do Brasil, isso é um grande desafio. Eu vou explicar por quê. A cultura brasileira, a cultura latina, de modo geral, é uma cultura baseada em relacionamento. Onde o primeiro motivador das pessoas aqui está no reconhecimento. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso me sentir reconhecido. Para me sentir reconhecido, eu quero que todo mundo concorde comigo. E se você não concorda comigo, você está me discriminando. Isso é um problema. Porque existe uma diferença entre aceitar e concordar. Eu posso aceitar que você tem um ponto de vista diferente, eu posso aceitar que você tem uma religião diferente, uma opção sexual diferente, um partido político diferente, né? E eu não concordar contigo. Aceitar a diferença do outro se chama respeito. Então não existe empatia sem respeito. Isso é fundamental. Então, falar de diversidade é ensinar as pessoas a ter respeito. E isso no Brasil é difícil. Por quê? Porque, novamente, né, queremos ser reconhecida, então eu me pelho de medo de desagradar. Então o brasileiro não sabe dizer não. Você convida uma pessoa para um aniversário, um churrasco, sabe o que ele te responde? Eu vou ver.
Átila, o que quer dizer vou ver? Vou ver. Vou ver quer dizer não vai, né? Eu aprendi aqui em 20 anos de Brasil que, basicamente, assim, um sim do brasileiro, um talvez, eu não. Mas ele nunca vai te dizer não. Porque dizer não, ele tem a sensação de desagradar. Quando ele desagrada, ele se desconecta. E isso é a pior coisa para o latino. Ter o medo de não ser reconhecido. Então, com isso, ele acaba tendo um pensamento, que eu falo que é um dos maiores cânceres do Brasil, é isso, é aquele pensamento, deixa para lá. Deixa para lá. Eu não concordo com ele, mas deixa para lá. Então, eu nunca me posiciono. Então, você vê o brasileiro, né, que bate a panela na janela, xinga a televisão, mas não se posiciona. E nas empresas, isso a gente vê muito isso, né? No momento de uma tomada de decisão, a hierarquia toma uma decisão, o cara não concorda, ele não se posicionou, ele não falou isso, não verbalizou, deixa para lá. Ele vai sair da sala de reunião, ele vai boicotar, ele vai fofocar, ele vai fazer de tudo para, né, jogar as coisas debaixo do tapete e torcer para que dê errado. Isso é um problema. Isso é um problema. Se você vai na Europa, por exemplo, na Europa a pessoa vai te falar não. E quando eu, europeu, acostumado em dizer não e consigo dizer não tranquilamente, eu falo não, aí as pessoas vão dizer, você é muito grosso, você é mal educado. Faz sentido isso, Átila, para você? Perfeitamente, perfeitamente. Então, esse é um grande desafio, eu acho que das empresas hoje. E eu diria hoje que é uma grande competência a ser demonstrada no momento de uma entrevista, isso, por exemplo. Essa capacidade de ser empático. Né? Empático com o quê? Com os outros, mas também com uma outra cultura. Ser empático com relação ao projeto, a um propósito, a um sistema de valores. E ser empático não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Antes de passar a pergunta do professor Luiz, deixa eu apresentar outros internautas que nos acompanham ao vivo aqui. Por exemplo, a Carla Rocha. Cirílio, você também sempre ensina que o nosso propósito é aquele que nos motiva todos os dias ao acordar pela manhã. O Rodrigo Costa, ele faz aqui um comentário sobre os grandes profissionais reunidos em alto nível, como sempre. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carla. E passando a palavra para o professor Luiz Carlos. Só um minutinho antes, Danilo. Rodrigo Costa é o presidente da Melhores do Brasil. É uma grande plataforma de cursos, então trabalha em prol da promoção do desenvolvimento humano e profissional de muitíssimas pessoas. Só esse parênteses. Perfeito. É o Rodrigo Costa, ele mesmo. Professor Luiz. Ok. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, eu sempre tive uma certa curiosidade, como um jovem entra, às vezes, numa empresa e tem ideias, às vezes, muito recheadas de ideologias e às vezes, não se conecta com uma proposta da empresa mesmo, né? De uma forma geral, vê o trabalho empresarial como uma pura obtenção de lucro, né? E isso, às vezes, entra em choque com convicções até morais, que ele aparentemente acha que é assim, né? Como falar para esse jovem que não necessariamente um trabalho de empreendedor, de vida na empresa, né, um trabalho empresarial é incompatível com questões éticas, com a busca pelo bem comum? Qual seria a sua mensagem para um jovem assim, senhor Schneider? Você sabe que esse é um tema que você está trazendo, que é bem interessante, é bem atual mesmo, algo que na consultoria, na CBS Partner, a gente trata muito. E eu vou voltar à sua pergunta, mas eu vou introduzir uma coisinha para falar disso. Uma pergunta que eu faço para os presidentes, os donos das empresas, sempre é a seguinte:
Quanto já custou para você definir uma coisa que ninguém seguiu? Geralmente a resposta vai ser muito. Já me custou muito. E quando a gente fala de custo, não é só dinheiro, é tempo, energia, né? Desgasto. Não só dele, mas da equipe da empresa. Outro tema muito na moda é o tema do compliance. Né? O que é compliance? Compliance é você ter coerência, integridade com relação à ética e à moral da empresa. Então, a moral, ela define lá um código, ela tem né, existe uma série de protocolos, uma série de leis no país, né? E a moral é aquilo e a ética que é aplicada à sociedade, ao grupo, a uma comunidade. Então, se eu sou íntegro, se integridade é você pensar, falar e fazer a mesma coisa. Se os meus comportamentos, a minha fala, os meus pensamentos estão alinhados com essas regras, então eu sou compliance. Isso é o grande desafio, porque todas as grandes empresas hoje, né, principalmente as multinacionais, implantam programas de compliance. E aí faz plataforma EAD, né, de educação à distância, com todos os cursos e todo mundo tira nota 9, 10. Todo mundo passa nessas provas. E aí você pergunta, gente, por que ainda tem corrupção? Por que ainda tem problemas nas empresas? Então, aí vem um problema de desconexão. Agora eu volto na sua pergunta. Isso aqui, o tema que você trata, eu não gostaria de aplicar só aos jovens. Eu gostaria de aplicar a muita gente. É muita gente que simplesmente não consegue se conectar com a empresa. Que estão ali para bater ponta e receber salário no final do mês. Né? A grande maioria são assim. A grande maioria das pessoas são assim. Precisam de um salário e trabalham por necessidade financeira. Não estão necessariamente se realizando. Não estão necessariamente gostando do que faz. Tanto que basta olhar para os grupos de WhatsApp, redes sociais, aí que você vê a pessoa que torce na segunda-feira pela sexta-feira. Né? Torce para o dia acabar, torce para o Natal, torce para o futuro. Né? E aí vem a razão disso, a gente investigou isso, a gente foi atrás disso, e a razão é a seguinte, é que se as pessoas não entendem o porquê das regras, elas não vão fazer. Ainda mais os jovens de hoje. A geração Baby Boomers, a geração X, são umas gerações que ainda têm uma certa lealdade, fidelidade, respeito à hierarquia. Essa nova geração Millennials, geração C, né, os Centennials, que eles chamam agora, são gerações que não têm mais essa subordinação. Por quê? Porque desde que eles nasceram, a gente fala para eles, meu filho, você tem que fazer o que você quer. Meu filho, você tem que fazer o que você gosta. E eles estão fazendo. Então, o que acontece? Essa molecada aí não está mais preocupada com o salário. Não está mais preocupada em... Eles caem fora mesmo. Até porque eles estão, muitas vezes, numa geração em que os pais sustentam ainda eles. Né? Então, essa questão da desconexão é a primeira coisa que tem que ser trabalhada. Entender os porquês. E os porquês estão ligados à identidade da empresa. É porque eu tenho uma identidade da empresa que eu defino meus porquês. A cultura de uma empresa não é só missão, visão, valores. Uma cultura da empresa é justamente o DNA. E o DNA ele se mede por meio dos comportamentos das pessoas. Então, é justamente enxergando os comportamentos das pessoas que você consegue determinar a cultura. Não é o que está estampado na parede que define a cultura da empresa. Todo mundo tem um site bonito lá com missão, visão, valores. Isso aqui não é cultura. Cultura é aquilo que está acontecendo de verdade. Mas essa cultura ela só funciona se as pessoas entendem o porquê. Né? Tem o Simon Sinek, né, que é bastante famoso, né, fez um TED Talk que bombou, né, que ele chamou de Golden Circle, né, os círculos de ouro, em que ele coloca o why no centro. Né? Tem o why, que é o porquê, depois vem o how, que é o como, e depois o what, que é o quê. Quando coloca o que no centro, as pessoas não entendem. E aí sabe o que acontece quando as pessoas não entendem o porquê? Você tem que burocratizar cada vez mais. Porque as pessoas não entendem o porquê, elas não vão fazer, não vão respeitar a regra. Quanto menos elas respeitam a regra, mais eu vou blindar o sistema. E o brasileiro é profissional nisso.
Nós somos profissionais em blindar sistema, né? Justamente por causa do jeitinho brasileiro. Mas o jeitinho brasileiro, ele acontece, estou falando do jeitinho no sentido pejorativo mesmo. O jeitinho brasileiro, ruim, ele acontece justamente porque as pessoas não entendem por quê. Então, eu acho que hoje, os jovens de hoje, essa molecada que está entrando agora, que tem 18, 20 anos, que está se formando, são pessoas que têm um acesso quase que limitado às recursos de comunicação, à internet, né? Hoje se conecta com o resto do mundo. Então, eles querem entender. Por quê? Porque eles têm acesso à informação. Eles têm como ter essa informação. Antigamente, a gente aceitava porque o pai falava, porque o avô falou, porque o chefe falou, e estava ok. Hoje, não. Hoje eu quero provar, eu quero... Né? Ainda mais no tempo dos fake news, né? Os caras, né? Tem pessoas que ficam mais espertos. Então, hoje eles têm acesso a isso. Então, eles têm condição de questionar muito mais. E se a gente não é capaz de responder a eles esse porquê, eles não vão seguir a regra. Não vou seguir a regra. Faz sentido, Luiz Carlos, isso para você? Sim, claro. Perfeito. Obrigado. Muito bem. Antes de passar a bola para você, professor Sertec, tem aqui um novo comentário, na verdade, uma pergunta do nosso internauta, o Isaac Newton, que diz o seguinte: Cirilo, você vê muitas diferenças na cultura de trabalho no Brasil e na França? Ele diz que morou na França e percebeu que há um clima de competição bem maior por lá. Uhum. Na verdade, a cultura francesa e a cultura brasileira são duas culturas diametralmente opostas. Vou explicar por quê. A cultura francesa, de maneira geral, um pouco a cultura europeia, é uma cultura voltada para o ter. Enquanto a cultura latina, a cultura brasileira, é uma cultura voltada para o ser. Mas olha que interessante. Os franceses, né, a França, tem muita coisa, né? Tem os melhores vinhos, tem castelo, tem patrimônio, tem terroir, né? Tem cultura, tem um monte, tem bomba nuclear, né? Tem muitas coisas. Pequeno país, mas grande potência, tem muita coisa. Mas o que o francês fez em 1789? Ele fez a Revolução Francesa. Ele foi lá no Castelo de Versalhes, pegou toda a realeza e cortou a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque justamente essa realeza estava esbanjando, exagerando no ter. Estava todo o povão passando fome e os caras fazendo orgia lá em Versalhes. Então os caras falaram, chega. E cortaram a cabeça de todo mundo. O que eles inventaram nesse dia? Uma coisa chamada direitos humanos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ou seja, eles tentaram passar desse ter, buscar exatamente aquilo que eles não tinham, que era o ser. Tentaram suprir esse ser por meio dos direitos humanos. Aí você vê no Brasil. No Brasil nós temos a cultura do ser. Né? O brasileiro inventou a palavra saudade, né? Gosta de abraço, né? Churrasco em família, o sítio da avó, né? Todo mundo é tio, todo mundo é primo de alguém. Então, nós estamos na cultura do ser, onde o status social é muito importante. Né? Eu preciso ser reconhecido, eu preciso me mostrar. Né? É mais importante ter um iPhone do que ter luz em casa. Né? Então, no mesmo tempo, o brasileiro, justamente por essa necessidade de ser, como que ele julga os demais? Pelo ter. E eu falo que aqui no Brasil tem mais segregação social que racial. Não estou dizendo que não tem racismo, tá, gente? Existe racismo em qualquer lugar do mundo. Mas aqui a gente discrimina primeiro o pobre. Então, o que acontece? O brasileiro, quando ele olha para o francês, desde aqui, ele fala assim, nossa, a Torre Eiffel, olha que chique a França, né? Os perfumes de Paris, né? A França é chique. Por que a França é chique? Porque a França tem. Eu preciso desse ter para poder me sentir, para poder ser. E aí o brasileiro se apaixona pela França. Mas o dia que ele vai na França, ele senta no primeiro terraço de café que ele encontra em Paris para tomar um cafezinho, e aí ele volta de lá dizendo, o garçom foi muito grosso, muito mal educado francês.
Por quê? Porque o francês é muito objetivo, muito direto, né? Aí, da mesma forma, o francês, perdão, né? Ele vê o brasileiro, né? Ele vê o brasileiro fazendo festa, Copa do Mundo, futebol, carnaval. Pô, quando ele chega aqui no Brasil, o brasileiro abraça ele. Meu amigo, vem aqui, dá um baita do abraço nele. E aí o francês se apaixona por isso. Ele fala assim, nossa, esse país é show de bola. Eu acompanhei várias empresas, né, que se implantaram aqui no Brasil, empresas gringas que chegaram aqui, e que realmente se apaixonaram pelo Brasil, justamente por né, esse relacionamento fácil que se faz aqui no Brasil. E pensaram que o Brasil ia ser fácil. E 3 anos depois, o cara tinha gastado milhões de dólares, tomado 200 milhões de litros de café, feito 50 mil reuniões e não tinha vendido nada. E aí ele falava, cara, eu não entendo. Eu conheço a avó do cara, eu já fui no sítio da avó, já, né, tomei 50 caipirinhas com o cara, tudo. Não estou entendendo. Que o brasileiro não sabe dizer não. Né? Então, são duas culturas realmente opostas. Né? E aprender isso não é tão óbvio. Né? Demorei um tempinho aí para aprender isso. Né? Mas uma vez que você consegue utilizar, vamos dizer, um pouco dos dois, assim, o melhor dos dois mundos, aí você se dá muito bem. Você se dá muito bem aqui, você se dá muito bem lá. Né? Eu acho que os brasileiros que se integraram na França se dão muito bem. Aliás, você pode ver, os brasileiros que estão no exterior geralmente se dão muito bem, são muito valorizados. Porque justamente eles estão num contexto, muitas vezes, do ter, mas eles têm essa capacidade do relacionamento, coisa que os outros lá, os estrangeiros, não têm. Né? E o francês que consegue se integrar aqui também vai ter essa capacidade de trazer essa objetividade ou ter aqui, que o brasileiro às vezes não tem. Certec? Cirilo, eu estou com uma curiosidade por saber, nos trabalhos que você tem realizado aqui no Brasil e também no exterior, não é? Que você também tem atividades internacionais. Você falou de ciclos curtos, apresentar resultados eficazes ou de eficiência muito rápidos. Então, a minha pergunta, eu não quero te colocar na parede, mas simplesmente a tua opinião. O contraditório é ciclos curtos, resultados, dinheiro no caixa, e isso não gera uma erosão de qualquer cultura de valores humanos, ética, etc. Existe um risco, sem dúvida. Existe um risco razoável nisso. Né? Eu vi agora na pandemia muitas empresas rasgar literalmente os seus planejamentos estratégicos e jogar no lixo. Por quê? Porque o longo prazo, que era de 5 anos, ou às vezes até multinacionais com prazo de 10 anos, se encontraram com o longo prazo de 3 meses. Que o que a gente conseguia enxergar, né, nossa capacidade de visibilidade se encurtou muito durante a pandemia. E aí precisava rever tudo. É necessário fazer resultado de curto prazo? Sim, porque as coisas acontecem no presente. Elas não acontecem no futuro. O passado já foi, o futuro não existe. O que existe é o presente. Então, a gente precisa fazer resultado no curto prazo. Mas, no curto prazo, a gente precisa evitar de se autossabotar com relação ao nosso futuro. A pior da autossabotagem que pode existir numa empresa, para o empreendedor é a mesma coisa, na vida das pessoas, de modo geral, é a mentira. E se mentir a si mesmo. Começar a se fazer filme. E a mentira, ela está diretamente ligada ao ego do ser humano. Porque eu quero atender meu ego, então eu me conto uma mentira. E você coloca isso em todas as camadas da hierarquia. E aí, o que acontece? As pessoas, na verdade, né, para atender o próprio ego, vão definir um projeto, metas que, na verdade, não são sustentáveis. Eu me perguntei, vou fazer uma analogia, Paulo, que eu faço quando eu falo de planejamento estratégico nas multinacionais. Tem multinacionais de grande porte.
E antes de começar, eu sempre falo que eu vou utilizar uma pessoa que para mim é um exemplo de empreendedor, mas eu não vou falar de religião. E a pessoa que eu vou utilizar é o Jesus Cristo. Porque para mim é um cara que deu certo. Pegando uma analogia bem humana, é um cara que com 30 anos montou a startup dele, em 3 anos fez o IPO, né? Contratou 12 sócios, em 3 anos fez um IPO. Esse negócio tem 2.000 anos. Ele tem 1,2 milhões de pessoas trabalhando para ele hoje, o de graça, ou por um salário mínimo, e tem um market share de 35% da população mundial, em todos os países do planeta. Se alguém me apresenta uma organização que chegou nisso, eu quero conhecer. Mas o único cara que eu conheço é Jesus Cristo, que conseguiu fazer isso. E tem um detalhe, esse cara fez isso só no gogó. Só no poder da palavra. Esse cara nunca escreveu nada, ele nunca teve redes sociais, site de internet, e não sei o que, não sei o que. E eu me perguntei, como que esse cara conseguiu fazer isso? Porque, do mesmo tempo, ele só tinha 3 anos, que é curto, se você for ver. Planejamento estratégico de 3 anos é curto, né? Ele tinha 3 anos para transformar um time de alta performance capaz de sustentar um negócio para o resto da eternidade. Como que ele fez? Como que ele fez isso? Esquece Deus, esquece religião, esquece essa parte divina, né? Vamos pegar o que ele fez, concretamente. Tem vários aspectos. Primeiro está em quem ele recrutou. Jesus, em todas as parábolas dele, ou seja, as histórias que ele conta, né? A gente fala hoje da palavra bonita de storytelling, né? O storytelling é a arte de contar a história, né? Jesus inventou isso 2.000 anos atrás, ele contava parábola. Então, contando parábolas, Jesus utiliza a figura do agricultor. Por que ele usa a figura do agricultor? Porque ele quer falar de sustentabilidade. A agricultura demora. Você planta uma sementinha, ela cresce, tem a fotossíntese, até dar o fruto, isso demora. Então, precisa de muita paciência para ser agricultor. Então, todas as parábolas de Jesus utilizam o agricultor. Mas não foi o agricultor que ele recrutou para ser sócio. Ele recrutou pescador. Por que ele recruta pescador? Vamos lá. Porque o pescador, ele tem uma dinâmica de trabalho muito ágil. Por que isso? Vamos lá, vamos fazer a jornada de um pescador na época de Jesus. O pescador, ele saía de madrugada, à noite, pescava no rio, no mar. Quando o sol se levantava, o cara estava na praia, dividia o peixe entre eles, porque eram vários pescadores por barco, dividia o peixe entre eles, e ele se dividia as feiras, os arredores, né? Você pega o vilarejo tal, vou pegar a feira tal, você pega tal, e se dividia o peixe. E esse peixe, por não ter gelo e não ter geladeira na época, ele tinha que ser consumido no dia. Então, 100% do peixe que ele tinha pescado, ele tinha que vender no dia. Diferente do cara que vendia batata. O cara que vende batata, se ele não vendeu no dia, no outro dia ele pode vender as mesmas batatas. O peixe não. O peixe você tem que consumir no mesmo dia. Você tinha 2 maneiras de vender o peixe. Ou você vendia fresco, ele tinha que consumir no dia, ou você vendia salgado. Mas eram 2 maneiras. Então, o pescador, naturalmente, ele é um bom vendedor. Ele é um cara que sabe influenciar. Você já viu um vendedor na feira? Até hoje, né? Aquele papo de pescador, né? O famoso papo de pescador. Então, o pescador, ele é um cara que sabe vender, é um cara de muito bom relacionamento, é um cara muito rápido, muito ágil para fazer as coisas, porque no final do dia ele tem que ter vendido todo o peixe dele, porque outro dia tudo recomeça de novo. Então, Jesus, ele vai buscar pescadores. Então, nesse momento, quando ele busca o pescador, ele está no curtíssimo prazo. Mas ele conta história de agricultor. E aí, durante 3 anos, ele vai treinar esses caras. Ele tem que treinar esses caras para que depois eles assumam sozinhos. E aí eu me perguntei assim, né? Quando a gente tem o IPO, né, dele, basicamente a Pentecoste, né? Pentecoste, e de evangelizar todas as criaturas. Quando ele manda todos os discípulos, a gente tem que ver o contexto que está todo mundo com medo, né? Se pelando de medo, porque os romanos estavam perseguindo e matando mesmo. Como que esse cara conseguiu motivar eles para que eles saíssem de casa, para que eles não tivessem mais medo dos circos romanos, de virar a tocha humana, de
ser crucificado, como que eles conseguiram motivar esses caras? Olha só. E aí, nesse momento, eu trago o plano de marketing de Jesus Cristo para estruturar o negócio dele. Eu tenho uma formação em engenharia mecânica, eu sou bem pragmático, bem binário. Então, vamos lá. É uma fórmula que tem três conceitos. O que Jesus entendeu? Ele entendeu que todos os grandes homens poderosos da época sempre quiseram, aliás, até hoje acontece, sempre quiseram ter a imortalidade. Só que um dia, né, todo mundo nasce com prazo de validade, um dia teu prazo de validade chega, a natureza te alcança e você vai morrer. Você pode ter o dinheiro que você quiser, o poder que você quiser, você vai morrer. Mas Jesus chega, ele traz um conceito interessante para esses caras. Ele falou, já que vocês vão morrer, eu ofereço para vocês uma possibilidade que se chama vida eterna. Mesmo morrendo. Mesmo morrendo. Saber se tem paraíso ou não, isso aí é outra história. Mas vamos continuar na Terra. Ele fala para o seguinte, ó. Se você fizer o que eu vou te falar agora, o seu nome nunca mais vai ser esquecido. Na época, para não ser esquecido, os caras fabricavam pirâmides, faziam estátuas. Só que ele falou, cara, a tua estátua vai ruir. O seu templo vai ser destruído. Um dia isso aqui cai. Mas o seu nome na boca do povo nunca mais vai ser esquecido, independentemente de pedra. Olha que proposta legal. Não, os caras, no mínimo, falaram, opa, estou interessado, me fala aí mais. Quero saber. E aí, qual é essa fórmula? O que precisa ser feito? E aí, vou fazer um paralelo com o mundo corporativo depois. Jesus fala o seguinte, ó. Escolhe o amor e vive em verdade esse amor, que você vai ter a vida eterna. Por que o amor? Porque o amor sempre ganha. É binário. O amor sempre ganha por quê? Porque você me bate, eu te ofereço outra face. Eu te mostro em dobro a minha capacidade de te amar quando te dou outra face. Você me crucifica? Pai, desculpa os caras, eles não sabem o que faz. Eu continuo te amando. Você me mata, eu continuo te amando. O amor sempre ganha sobre o mal. É binário. E a verdade? O que é a verdade? A verdade, ela intrigou muita gente. Aliás, o último cara que intrigou muito foi o Pôncio Pilatos no julgamento de Jesus. Queria saber, que verdade é essa? E a verdade, eu traduzi isso por justamente integridade. A integridade é você viver em verdade. É você ser íntegro e você ser conectado com aquilo que você realmente pensa, fala e faz. Tem uma psicóloga sul-africana, que hoje é professor de Harvard, e que acompanhou o Mandela até o fim da vida dele, que se chama Susan David. Ela escreveu um livro chamado Agilidade Emocional. E ela fala justamente sobre a verdade. Ela fala que as pessoas que vivem verdade são mais ágeis. As pessoas íntegras são mais ágeis. Porque quando você conta uma mentira para alguém, o fato de você lembrar essa mentira já consome energia neuronal. Quando você vive em verdade, a conexão é direta. Então, você é mais ágil quando você vive em verdade. Então, Jesus falou o seguinte, se você vive de forma íntegra, esse é o amor que eu te ensinei, o seu nome nunca mais vai ser esquecido. Você pega o São Paulo, São Pedro, todos esses grandes santos da igreja, eles foram, né, pecadores, mortais, que nem a gente. Mas o nome deles nunca mais vai ser esquecido. Daqui 4.000 anos a gente vai lembrar de São Paulo. Por quê? Porque ele conseguiu colocar em prática essa fórmula. Então, veja só, como que a gente aplica isso? Como que a gente aprende com esse plano de marketing de Jesus? E como que a gente traduz isso no mundo corporativo? E aí vem justamente a sacada para montar um bom planejamento estratégico. Eu costumo dizer assim, propósito mais integridade igual a sustentabilidade. Isso garante o sucesso? A resposta é não. Não garante o sucesso. O sucesso ele é consequência da sustentabilidade. Se você tem sustentabilidade, você vai ter sucesso. Agora, eu vou te dar um exemplo. Egg Batista. Ele teve sucesso? Ele teve sucesso, mas não teve sustentabilidade. Marcelo Odebrecht teve sucesso? Teve sucesso, mas não teve sustentabilidade. O Bin Laden, o Hitler, o Júlio César, no tempo de Jesus, teve sucesso? Tiveram sucesso, mas não tiveram sustentabilidade. Um dia esses caras quebraram. Por quê? Porque o propósito deles não estava voltado para o amor. Então, se você tem um propósito voltado para o bem, voltado para o amor, e que você vive de forma íntegra, isso, você tem compliance, você tem integridade com relação a essa proposta, esse propósito, você vai ter sustentabilidade.
Aí volta aquilo que a gente estava falando antes, do famoso porquê. Se as pessoas não entendem o porquê das coisas, se as pessoas não tiverem um propósito, como que você quer que elas vivem em verdade aquilo? Não vai ter sustentabilidade. Agora, voltando à pergunta do Certec. A gente precisa, sim, ter uma visão de muito curto prazo, porque é no presente que as coisas acontecem. As nossas metas tem que ser meta, a gente tem que saber o que a gente vai fazer semana que vem. Mas a gente tem que ter essa visão de longo prazo. Essa visão de longo prazo ela é muito mais a questão do propósito. Eu, por exemplo, depois de viver a minha superação de um câncer fulminante, eu descobri meu propósito, que é de ter um impacto significativo na humanidade por meio da transformação das pessoas, de maneira direta ou indireta. E me dei como ambição, com relação a esse propósito, de viver diariamente o meu propósito. Quando acordo de manhã, eu agradeço a Deus pela vida, porque há 8 anos me deram 60 dias de vida. Eu estou vivo até agora. Então, agradeço a Deus pela vida. Agradeço por poder me levantar e poder me cuidar sozinho, porque 8 anos atrás cheguei a ficar paralisado numa cama sem conseguir virar a cabeça para saber quem estava do meu lado, né? Tomando morfina a cada 3 horas. E a terceira coisa, eu peço ao Espírito Santo iluminar meu dia para viver 100% do meu propósito. Por quê? Porque à noite, quando meus pés vão levantar do chão para deitar, eu vou me fazer uma pergunta binária. A resposta é sim ou não. Você viveu seu propósito hoje, Cirilo? Se a resposta é sim, posso morrer naquela noite. Posso não acordar no dia seguinte. Eu vou ter garantido a minha eternidade. Eu perdi o medo de morrer. Porque eu vou ter realmente cumprido a minha missão. Vou ter cumprido o meu propósito. Agora, se a resposta é não, eu vou ter que rezar um pouco mais, pedir a Deus mais um dia para me garantir. Então, eu quero trazer essa reflexão por quê? Porque por mais que eu tenha um propósito muito ambicioso, que é de impactar a humanidade, e todas as empresas que eu desenvolvi estão voltadas para isso, a minha ambição é que isso aconteça todos os dias. As minhas metas são diárias. Os meus resultados são diários. Então, se eu não sou capaz de fazer acontecer agora, eu vou conseguir amanhã? Se eu procrastinei hoje, não vou procrastinar amanhã? Para pensar, né? Muito bom. Escutamos Cirilo Schneider. Nós chegamos àquele momento das considerações. Vou pedir as considerações finais, então, para os nossos debatedores e finalizamos com o Cirilo Schneider. Vamos começar com o professor Luiz. Suas considerações finais, professor. Bem, eu gostaria de agradecer essa excelente entrevista. Mais uma vez, estamos trazendo pessoas maravilhosas aqui com perspectivas que nos mostram assim todo um horizonte de visão, né, de perspectiva. E para finalizar, eu de fato pude entender melhor qual o sentido dessa proposta de pôr na confiança, né, aquilo que o senhor Cirilo Schneider, desde o início, se propôs, essa relação entre a fé, não especificamente religiosa, mas de uma forma geral, também religiosa, se for o caso, mas essa confiança, né, que se estende a todos aqueles que o cercam. A analogia foi fantástica, né, em relação a Jesus, e gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Professor Átila. Microfone. Eu sou daquela geração que não é tão familiarizada assim, viu? Então é o seguinte, eu gostaria de agradecer demais aí a presença do Cirilo, né? As considerações dele nessa última intervenção foram fantásticas, né? E é sempre um chamado para nós revisarmos os nossos propósitos, né? Que nós precisamos estar sempre adequando as nossas ações, as nossas condutas aos nossos propósitos, porque a desconexão
ela pode acontecer facilmente. Então, eu agradeceria a ele pelas palavras muito sábias que ele nos deixou. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Sertec. Então, Cirilo, muito obrigado aí pela tua participação. Você sabe que o grupo de pesquisa sobre ética, direito e economia, ela tem um princípio orientador, é a implantação de um modo de fazer sociedade apoiado na ética das virtudes, nessa base mais dos valores humanos e, sobretudo, das virtudes. Você conhece muito bem as virtudes, partindo do plano humano também e crescendo no plano transcendente, né? Então, o debruçar-se sobre uma situação, um caso, uma vivência que você tem sobre uma aplicação, né, um modo de aplicar muito peculiar, teu, com uma experiência de vida fantástica, né, sempre ilustra para nós que somos acadêmicos, né, e temos um pé também na vida do trabalho, mas o fato de ter o contato com um profissional experiente, né, com tantos anos aí de experiência na área, com sucesso, e também trabalhando com esse senso de confiança, de cultura organizacional apoiada em valores, mas sem desprezar essa questão de que é preciso a eficácia, porque toda empresa, né, toda organização, ela gera uma riqueza para a sociedade, que é manter vidas, famílias, enfim. Então, o estudo de caso já em si é um exemplo. Está acontecendo, ele acontece, então dá para fazer. Olha, se dá para fazer, então está aí um modelo. Pode ter defeitos, pode ter coisas para melhorar, mas estamos aí, estamos somando. Muito bem, antes de passar a palavra para você, Cirilo, deixa eu agradecer os nossos internautas que participaram, mandaram seus comentários e perguntas, começando pela Anne Silva, o Alexandre Soares, o Isaac Newton, o Antônio Martins, o Rodrigo Costa. O Rodrigo, inclusive, comenta aqui, faz um comentário: excelente visão e palestra aqui pelo Edmilson Marques. Amanda Vasconcelos, foi maravilhosa, parabéns. Aí sim, o Rodrigo Costa, parabéns a esse grupo fantástico, cada dia somos brindados com grandes oportunidades. Alexandra Pierre, gratidão. E Cristiane Almeida, muita admiração pelo ser humano especial que é o Cirilo, gratidão. Gratidão, Cirilo. Então, suas considerações finais, por favor. Bom, sou eu que agradeço, na verdade. Eu vou explicar por que eu agradeço por estar aqui. Porque, graças a vocês, hoje eu posso garantir meu sim, né? A minha pergunta binária. Se eu vivi meu propósito, né? Eu poder compartilhar justamente tudo isso é uma oportunidade que eu tenho de viver meu propósito. Então, eu que sou grato pela oportunidade, grata pela audiência também de todas as pessoas que estiveram conectadas, grata a cada um de vocês que puderam animar e fazer essas perguntas, né? Eu acho que fluiu muito bem, então foi muito bacana, realmente, muito bom. E eu gostaria também de convidar quem quer realmente se aprofundar sobre o tema da confiança. Existe uma ferramenta que permite de medir a confiança, que se chama Star Trust, né? Star Trust é a analogia da estrela da confiança, a estrela dos marinheiros, né, que estão em alto mar e utilizam as estrelas para navegar. E então o site é startrust.institute. Depois eu vou colocar lá também nos comentários do YouTube, onde vocês vão encontrar nesse site também várias informações, vários conteúdos também sobre as 9 dimensões da confiança, os 3 eixos da confiança. E isso já é um primeiro passo para a gente poder caminhar, né, rumo a uma vida melhor, a um negócio melhor, né, uma profissão melhor, uma empresa melhor. Então, quando a gente fala de valores nas empresas, para mim o primeiro valor mais importante é a confiança. Não existe negócio sem relacionamento e não existe relacionamento sem confiança. Então, essa é a minha consideração final. Tenha mais confiança na sua vida.
Muito bem, Cirilo Schneider, muito obrigado por sua presença, obrigado também aos nossos professores e debatedores, Paulo Sertec, Átila Amaral Brilhante e o professor Luiz Carlos Silva, e obrigado especial a você que nos acompanhou aí pelo seu computador, pelo seu tablet, ou, quem sabe, pelo seu smartphone. Nós nos vemos na próxima roda de debates. Até lá, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado para todos. E Cirilo, Muito obrigado. Um abraço. até mais, Cirilo. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi Tchau, muito gente. profícuo. Muito bom. Até mais. Danilo esteve maravilhoso, Luiz Carlos, né? Muito bom. Ok, então vamos